O governo federal acaba de admitir uma preocupação que pode afetar diretamente o bolso de todos os brasileiros. A estimativa oficial de inflação para 2026 foi elevada para 4,5%, exatamente o limite máximo da meta definida pelo Banco Central. E o motivo não está apenas dentro do Brasil. Segundo o Ministério da Fazenda, um dos principais riscos vem do aumento da tensão no Oriente Médio e da alta internacional de petróleo. Mas o que uma guerra do outro lado do mundo tem a ver com o preço da gasolina que você paga? Porque um conflito envolvendo Israel, Irã e outras potências pode afetar supermercado, transporte e até os juros brasileiros. E mais importante, o Brasil corre o risco de voltar a viver uma inflação fora de controle? Hoje, vamos entender por que o petróleo é tão importante para a economia mundial, como a guerra no Oriente Médio pode afetar diretamente o Brasil, o que significa uma inflação de 4,5% ao ano, e o que pode acontecer com o bolso dos brasileiros nos próximos meses, tudo baseado em dados oficiais e fontes confiáveis. Fala, tropa do canal Hora Certa, a inflação voltou ao centro das preocupações do governo. O Ministério da Fazenda elevou a previsão para 4,5% ao ano e um dos motivos está fora do Brasil. O aumento das tensões no Oriente Médio, mas afinal, como uma guerra pode afetar o preço da comida, da gasolina e até mesmo o valor do seu salário? Antes de prosseguirmos, já deixe seu like, se inscreva no canal e bora entender por que o mundo está olhando para o petróleo mais uma vez. Muitas pessoas acreditam que conflitos internacionais afetam apenas os países envolvidos, mas quando o assunto é petróleo, o impacto ele é global. O Oriente Médio concentra algumas das maiores reservas de petróleos do planeta. Então, países como, por exemplo, a Arábia Saudita, Irã, Iraque e os Emirados Árabes Unidos são fundamentais para o abastecimento energético mundial. Segundo a Agência Internacional de Energia, aproximadamente 1/3 do petróleo transportado por via marítima passa pela região do Golfo Pérsico. Quando aumenta o risco de guerra, os investidores temem interrupções na produção ou até mesmo no transporte, e o resultado é imediato. O preço do barril sobe mesmo que nenhum poço seja atingido, porque o mercado passa a precificar o risco. O petróleo continua sendo um dos recursos mais importantes da economia global. Ele influencia diretamente o preço dos combustíveis, transporte, própria logística, a indústria, a energia, os fertilizantes, que é o utilizado no agronegócio, e produções agrícolas. Ou seja, quando o petróleo sobe, praticamente toda a cadeia produtiva sente os efeitos imediatamente. Uma crise a milhares de quilômetros do Brasil pode chegar no supermercado de sua cidade em poucas semanas. Agora chegamos ao ponto que afeta diretamente o consumidor. O petróleo caro tende a aumentar custos em praticamente todos os setores da economia. O primeiro impacto ocorre diretamente nos combustíveis. Mesmo produzindo petróleo, o Brasil continua conectado ao mercado internacional. Quando o barril sobe, a pressão sobre os preços internos ele aumenta, mas o petróleo não para na gasolina. O diesel também sobe, e o diesel é a locomotiva que move esse país. Mais de 60% das cargas brasileiras são transportadas por rodovias, a nossa malha rodoviária. E isso, meus amigos, significa que alimentos, medicamentos, roupas, eletrodomésticos e até mesmo materiais de construção dependem diretamente do transporte rodoviário. Então, quando o frete sobe, o custo chega ao consumidor final, e aí começa o ciclo inflacionário. O agricultor paga mais pelo transporte, afinal de contas, para se produzir qualquer tipo de alimento, é necessário primeiramente de tratores e implementos, que são movidos por diesel. Depois precisa transportar esses alimentos para a indústria, que é feita praticamente toda pela malha rodoviária, ou seja, caminhões e carretas que dependem do diesel. Depois da indústria, para os pontos de abastecimento, que também é feito por caminhões e carretas usando o diesel. Ou seja, a indústria paga mais pela logística, o supermercado paga mais para receber essa mercadoria. Quem paga a conta no final de tudo isso é sempre o consumidor. Segundo o Ministério da Fazenda, esse é um dos motivos para a revisão da projeção inflacionária para 4,5%. Nem toda a inflação nasce dentro do país. Muitas vezes, ela chega importada através das mercadorias internacionais. À primeira vista, 4,5% pode parecer um número até pequeno, mas para economistas e investidores, esse número tem enorme importância. O sistema
brasileiro trabalha com metas de inflação. Para 2026, a meta central definida pelo Conselho Monetário Nacional é de apenas 3%. Então, assim, existe uma margem de tolerância e o teto permitido dentro dessa meta inflacionária é justamente 4,5%. Quando o governo projeta uma inflação de 4,5%, significa que a economia está exatamente no limite superior considerado aceitável. Isso gera preocupação, porque quanto maior a inflação, mais difícil fica de reduzir os juros. O Banco Central utiliza a taxa Selic para controlar a inflação. Se os preços continuam pressionados, os juros tendem a permanecer elevados por muito mais tempo. Juros altos significam crédito mais caro, financiamentos mais caros, menor consumo, menor investimento, crescimento econômico muito mais lento. Ou seja, meus amigos, a inflação não afeta apenas preços, ela afeta toda a dinâmica da economia. Por trás de um simples número, existe um enorme impacto sobre empresas, empregos e famílias. O Brasil está preparado para uma nova crise inflacionária? Essa é a pergunta mais importante e a resposta é mais complexa do que parece. O Brasil de 2026 é muito diferente do Brasil das décadas de 1980 e 1990. Hoje existem mecanismos mais robustos para controle inflacionário, entre eles metas de inflação, Banco Central independente, política monetária estruturada, reservas internacionais elevadas. Por outro lado, o cenário internacional continua trazendo riscos. Além do Oriente Médio, existem preocupações com desaceleração econômica global, disputa comercial entre Estados Unidos e China, conflitos geopolíticos e volatilidade nos mercados energéticos. O próprio governo reconhece que boa parte da pressão inflacionária atual vem de ambientes externos, mas há fatores internos que também preocupam investidores. As contas públicas, o crescimento da dívida, os gastos governamentais e as expectativas fiscais. Se o petróleo continuar subindo, a inflação pode permanecer pressionada durante vários meses, mas se as tensões internacionais diminuírem, parte dessa pressão pode desaparecer rapidamente. O desafio do Brasil não é apenas controlar a inflação, é fazer isso sem prejudicar o crescimento econômico, porque combater a inflação com juros altos tem um custo, e esse custo muitas vezes aparece no emprego, no crédito e na atividade econômica. A nova projeção de inflação de 4,5% mostra que o governo está atento aos riscos internacionais. A tensão no Oriente Médio e a alta de petróleo podem impactar diretamente a gasolina, o diesel, o transporte, alimentos e diversos produtos consumidos pelos brasileiros. Ao mesmo tempo, o país tenta equilibrar crescimento econômico com o controle de preços. O problema é que boa parte dessa batalha não acontece dentro do Brasil. Ela acontece nos mercados internacionais e nas disputas geopolíticas que movimentam o tabuleiro no mundo inteiro. Agora, comenta aqui embaixo, você acredita que o maior risco para a economia brasileira hoje é a inflação ou os juros altos? E já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo, porque entender a economia mundial é entender por que o seu dinheiro vale mais ou menos todos os dias. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e fui!